Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a essa live. Nós vamos falar aqui hoje sobre um assunto muito inspirador. Aqui, ó, coloquei Mapa dos Sonhos, criando um caminho para o que importa na sua vida. Bom, boa noite, Isa. Vou compartilhar aqui com vocês uma mensagem falando do título. Então, vou colocar Mapa dos Sonhos. E essa live, o tema da live foi escolhido por quem está lá no canal do Telegram, no canal da Liberdade Emocional, e votou lá entre alguns assuntos. Então, o Mapa dos Sonhos foi um dos assuntos mais votados. Ele empatou com o assunto de ontem, que a gente falou aqui de propósito, né? Como criar um propósito para a nossa vida. E hoje, para a gente falar sobre esse assunto que é tão inspirador, como eu venho dizendo, né? Mapa dos sonhos, como fazer para atingir os objetivos, conquistar aquilo que realmente importa para a nossa vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje com a nossa convidada especial, Lari Félix. E enquanto ela entra aqui, e enquanto vocês estão aqui já entrando, eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas. E eu quero pedir a sua ajuda também para encaminhar essa live para a maior quantidade de pessoas possível aí da sua lista de contatos, para a gente atingir bastante gente, para inspirar essas pessoas a sonharem, inspirar essas pessoas a começar a olhar para o que pode trazer uma sensação de esperança, um senso de responsabilidade, de poder para trazer para a realidade, fazer funcionar o que é importante para elas, né? Algumas pessoas, eu tenho visto que muita gente aí tem falado que não pensa nos objetivos, que não define novos objetivos, acaba se parando por algum motivo. E é por isso que trazer esse assunto é importante para o mundo, né? Então, encaminhe essa live para muita gente, 50 pessoas, e me ajudem também encaminhando essa live para a maior quantidade de pessoas possível. Se você ainda não está no canal do Telegram, no canal da Liberdade Emocional, o link tá lá na minha bio. Entra porque ela tem conteúdo gratuito, eu coloco um áudio com resumo das lives, eu indico filme e ajudo a trazer uma reflexão para esse filme, eu indico livro e ajudo a trazer reflexão para esse livro. Então a gente sempre tá em ação ali, transformando o conhecimento em sabedoria através da experiência, da prática, tá? Então a Lari já chegou aqui. Sejam bem-vindos, quem tá aqui. Boa noite, Letícia, Daia, Geisa, Isa, Kiss. Perfeito, muito bem-vindos. Oi! Oi, Lari, que bom te ter aqui, saudade. Sim! Seja bem-vinda nessa live e muito obrigada por aceitar esse convite. E para mim é uma honra poder compartilhar esse espaço com você. E um assunto tão inspirador que eu também quero descobrir, quero conhecer. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Também estou morrendo de saudade. Esse é um assunto que também ele mexe muito comigo, e com a minha história e com toda a formação de quem eu sou hoje e de quem eu quero ser, né? Ai, que lindo. Então, é um Então, eu vou assunto que eu deixar já o gosto muito espaço de para você. falar e passar adiante, principalmente. Maravilhoso. Então, já que você entrou nisso, já quero te deixar um espaço para Oi? se apresentar. Agora que você. Tá bom o áudio? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Uhum. Então, agora que você já entrou nesse assunto, né, que é
esse assunto é algo que traz bastante coisa sobre você, sobre quem você se formou, quem você se tornou. Então, eu vou te dar esse espaço agora para começar se apresentando. Conta um pouco sobre você, quem é a Lari, e para quem não te segue, te conhecer, e para quem te segue, te conhecer mais um pouco. Excelente. Bom, eu gosto muito que me chamem de Lari ou de Félix, né? No meu Instagram é Larissa Félix. Eu estudei marketing, mas estudei também muito sobre educação, sobre autoconhecimento. E boa parte da minha vida foi passando a forma como eu me conheci, as informações que eu tive sobre como eu fui me formando, passando adiante. Então, isso para adolescentes, para adultos, e eu continuo fazendo isso, seja para pessoas, para indivíduos ou para negócios. Eu trabalho muito com facilitação em organizações, então a gente percebe que antes a gente tem uma visão de negócio que parece fria, né? Mas os negócios são feitos por pessoas, então quando a gente desenvolve as pessoas, a gente desenvolve os negócios e as coisas. Ah, oi! Dando oi para as pessoas, né? Oi, Carol. Então, a gente, desenvolvendo as pessoas, a gente desenvolve os negócios e assim as coisas vão caminhando. E eu gosto muito de pensar que sobre a saúde, assim, das pessoas, das relações e do mundo. Então, quando você se percebe, né? Então, opa, primeiro percebi que eu sou um ser humano dotado de inteligência e que eu tenho autonomia e que eu faço escolhas e que isso impacta na minha vida. Aí já é um primeiro insight, né? E aí depois, nossa, se eu sou esse ser humano dotado de inteligência, autonomia, escolhas, quer dizer que existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo que também são. E aí você percebe que existem muitas realidades no mundo, existe um mundo além de você. E aí fora os seres humanos tem todo, né, eu não vou entrar nos mínimos detalhes, mas tem o mundo, o planeta Terra, o universo, e tudo isso tem vida. Quando essas coisas caem a ficha, a vida se torna muito curiosa, se torna uma... Você quer desvendar, né, os mistérios da vida, pelo menos foi assim comigo. Sim, querido. Acho que é mais ou menos por aí. Aí o meu encontro com o mapa dos sonhos, assim, né? Essa ferramenta eu conheci muito nova. Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Desde adolescente eu era muito curiosa. Eu acho que quem trabalha com autoconhecimento e desenvolvimento humano sempre tem essa pulguinha, assim, pipocando de tempos em tempos na vida. E desde a adolescência, em relação aos mistérios, né? Então, a astrologia, a filosofia. Aos 18 anos eu descobri sobre os sonhos com o Jack Canfield. E ele não chama dessa forma, né? Ele é bem pragmático, coach, assim. Mas foi com ele que eu descobri, tive esse vislumbre sobre, nossa, eu posso planejar a minha vida, eu posso desejar coisas, eu posso ter desejos que são meus, né, vontades que são minhas, e foi um susto junto com um prazer. Uma sensação de descoberta, nossa, né? E você tem falado isso em alguns momentos, né? Descobrindo que você é um ser humano, que você pode fazer escolhas, descobrir que você pode planejar a sua vida e tornar sonhos realidade, como assim, né? E parece óbvio, mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nem descobrir isso. Parece que a gente fica basicamente condenado a ser uma coisa que a gente acreditou que era e fica adormecido a vida toda, né? E muita gente morre sem nem ter vivido, né? Sem nem ter descoberto que tinha autonomia sobre a sua própria vida, que poderia fazer novas escolhas, que poderia sonhar sonhos próprios, como você falou. E depois disso, dessa descoberta, ainda que poderia ter alguma ferramenta ainda para planejar que isso fizesse, se concretizasse, se materializasse, né? E maravilhoso. Eu vejo esse ar de descoberta enquanto você fala assim, nossa,
É como se você tivesse realmente surpresa, assim, nossa, eu realmente posso fazer isso, né? Muito legal. Exato, exato. E aí você E, teve. Ah, e exatamente o que você falou também foi uma coisa que eu comecei a observar, assim, nossa, pessoas à minha volta, né? Então, assim, meus pais, meus tios, eu comecei a observar como a vida deles tinha se desenrolado ao longo do tempo e como eles fizeram as escolhas deles, né? Então, nossa, por que será que trabalha com isso? O que que foi despertando? E aí eu fui entendendo que algumas coisas, elas são de acordo com o que você acha que é possível, e aí você fica ali dentro daquele pequeno conceito, né, do que é possível. Então, assim, eu vou fazer algo diferente dos meus pais, mas eu dou só um passinho pro lado, não dou um salto, né, exatamente. É do que meus pais, familiares e amigos me mostraram que é possível fazer. E aí eu fico jogando nessa pequena bolha, assim, né? ainda é uma extensão do mesmo, né? Ainda uma extensão, exatamente. E eu fui vendo as relações, como que eram os relacionamentos deles. Inclusive, você fala muito, né, sobre a liberdade emocional. Eu acho isso muito incrível, porque o Mapa dos Sonhos também foi uma coisa que me fez ter esse ideal, assim, de, opa, eu não preciso repetir os mesmos padrões de relacionamento da minha família. E a gente tende a repetir ou sair muito pouco daquilo, né? E acaba repetindo mais dos mesmos, assim. Então, eu acho que é uma ferramenta de liberdade mesmo. E isso me deixa muito entusiasmada, né? Porque me faz ver que, opa, o que eu conheço não é só o que existe, tem muito ainda para conhecer e tem coisas que podem ser muito melhores para mim que eu nem imagino. Então, uma das coisas também é que a nossa mente, ela. Aí você, né, traz mais desse conteúdo também, porque você conhece mais sobre a mente, mas do que eu estudei, assim, a nossa mente, ela se baseia muito em referências do passado. E quando você está fazendo o mapa dos sonhos, o primeiro mapa dos sonhos é muito interessante, porque é como descrever, é como se fosse uma história do passado, porque é meio que só uma descarga da tua mente relacionada ao que você acha que pode, assim. E aí, conforme você vai conquistando algumas dessas coisas, e eu cheguei nesse momento, né? Eu conquistei, teve um mapa dos sonhos que eu fiz que eu conquistei absolutamente tudo. E aí, quando eu conquistei tudo aquilo em pouquíssimo tempo, o que era muito assustador pra mim na época, eu pensei assim, o que que eu faço agora? Sabe? O que que eu faço? Tipo, e, Era a- isso? e aí? Acabou o mundo? Porque Aham. acabaram as referências mentais em relação ao que eu achava que era possível, né? E aí eu comecei a me conectar com outros conteúdos que eram não só sobre o que a gente pensa do que é possível, mas de como eu quero me sentir quando algumas coisas acontecerem, né? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, geralmente a gente coloca metas financeiras, de relacionamento, né? Então, eu quero ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro é muito subjetivo, né? Tem que colocar um número ali. Mas quando você alcança esse número, é interessante colocar assim: eu quero me sentir muito entusiasmada Uhum. quando, quando eu estiver me relacionando com dinheiro, né? Então, todas as compras que eu fizer, eu quero assim me sentir livre, poderosa, que eu tô conseguindo fazer aquilo. E aí eu fui me conectando com esse outro conteúdo que ele me levava a experiências muito diferentes do que eu podia imaginar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Mas eu nunca me imaginei voando de helicóptero, né? Mas eu coloquei a intenção de como eu queria me sentir. Hoje eu quero fazer um investimento que eu me sinta muito livre. E aí eu tive uma inspiração, vou pro Botânico. E daí depois pro Barigui. Quando eu cheguei no Barigui tinha um helicóptero. Eu falei, é isso! Nossa, Então, que legal. estava na minha mente, né? Mas estava na minha emoção. E quando quando eu acredito nisso, as coisas começam a se mostrar. Obrigada, Carol! Então, quando você vai cada vez se permitindo mais,
você vai também acessando outras coisas que não estão só no seu campo de referência mental do passado. Maravilhoso isso. Nossa, isso não, de verdade, deu um pf aqui na minha mente, porque é como se você se colocasse numa posição de estar aberta a receber o que você não espera. Então você cria um espaço onde o que tem ali é uma sensação. Então eu crio de sentir liberdade. E tudo que tem nesse espaço de sentir liberdade se torna possível, independente se você já conhece ou não. Isso é muito da hora. Eu não sei se as pessoas estão captando isso como eu também, mas é como se você tivesse assim, ó, uma intenção para o inimaginável. Um Exatamente. milagre, sei lá, qualquer coisa assim. Muito Exatamente. legal. Exatamente. Então, só para recapitular, né? Primeiro, você tem um acesso a uma ferramenta onde você coloca objetivos, né? E como ter tantos valor em dinheiro, ou como comprar essa coisa material, ou como isso. E aí você percebe que você vai atingindo, e aqui tem um ponto muito importante que pode ser, inclusive, algo que faz que seja como se fosse um ponto cego das pessoas que se desconectam com conquista. Vou chegar lá para contextualizar. Eu coloco um objetivo, vamos supor que seja de me tornar atriz de um filme em Hollywood e que eu seja indicada para o Oscar, por exemplo. Vamos usar esse exemplo que eu tenho um porquê. E aí, eu trabalho duro para isso acontecer. E em pouco tempo, consideravelmente, eu conquisto isso. E depois que eu conquisto isso, eu começo a ganhar um monte de dinheiro e eu fico... O que eu faço com isso? Será que era isso que eu queria? E aí, isso acontece muito com gente que tem muito dinheiro, que é muito, tem muitos milhões, né? Perde a conexão. É tipo, não preciso disso. Isso não me traz felicidade, né? E por mais que a gente de fora, assim, que não é milionário como essas pessoas, acha que a vida daquela pessoa é perfeita, tem alguma coisa que não está conectada ali e que não faz aquilo fazer vibrar naquela pessoa. E quando você fala, né, de eu conquistei isso, ok, mas qual é o sentido? O que eu vou fazer com isso? Quando você olha para o que você sente por trás disso, você coloca uma intenção de sentir realização, de sentir empolgada quando você tiver aquele objetivo. Então, talvez nessas pessoas, por exemplo, nesses artistas que até cometem suicídio por tenho depressão e tenho tudo que eu poderia ter, mas eu tenho depressão e eu não gosto da minha vida. Talvez seja isso, assim, tipo, se essa pessoa tivesse por trás desses materiais algo que fizesse vibrar o coração, algo que tivesse preenchendo aquele vazio que parece não ser preenchido com material, talvez eles não desistiriam, né, da vida. Fez sentido ou eu viajei muito? Não, fez sentido, fez sentido. Eu quero trazer um pouco das técnicas, assim, que eu acho bem legal, Sim. mas na minha experiência, eu tive várias formas de experimentar isso, algumas muito boas e algumas não tão boas. Quando não era bom, era quando eu escrevia e vinha um arrepio, não sei dizer, não era um arrepio, mas era um gosto ruim, assim, sabe? Então, por exemplo, eu quero viajar para tal lugar. E aí vinha uma sensação, assim, de peso naquilo, sabe? Às vezes, essa sensação de peso era porque eu não acreditava que aquilo era possível. E às vezes, era uma sensação de peso porque não era ali que a minha felicidade ia se manifestar. Então, eu acho que é aí que a vida vai se tornando meio curiosa, né? Você vai desvendando os mistérios da vida.
Porque às vezes você acha que a tua felicidade tá em algum lugar e ela não tá, ela já existe, né? Ela não tá fora, ela tá dentro. Mas a coragem da jornada interior, tem suas pegadinhas também, né? Então eu não quero entrar muito nesses temas, porque eu amo, e daí eu vou me jogar, a gente vai ficar até meia-noite aqui. Que não seria uma má ideia, mas no caso, né? Temos uma vida. Mas, assim, na minha experiência, o mapa dos sonhos, ele não funcionou quando eu não levei ele a sério. Então, quando eu peguei e simplesmente escrevi palavras que não faziam o mínimo sentido ali pra mim, e aí algumas coisas aconteciam, outras não. Sabe, assim, desejos de ano novo? É Uhum. um mapa de sonhos, né? Você pega lá, nem que seja um guardanapo, um papel, um caderno, enfim. No ano novo você vai lá, pula as 7 ondinhas e faz aqueles desejos. Ou escreve num diário os seus desejos. Mas você escreveu só para cumprir protocolo, Uhum. né? Algumas coisas, elas vão acontecer porque elas estão ali muito disponíveis. Mas tem coisas que não vai acontecer. Então, na minha vida foi meio assim. E eu ficava, meio funciona, meio não funciona. Né? E aí teve um ano, que é o ano que eu conto pra todo mundo, assim, porque ele foi um marco na minha vida, que foi o ano de 2015, que eu lembro até o mês, assim, foi em outubro, eu fui pra praia, e eu decidi ler sobre tudo isso, assim, sobre mapa dos sonhos, sobre o que é sonhar, sobre atração, sobre, enfim. Parei o final de semana, li, estudei e decidi meditar sobre isso. E a minha pergunta na meditação era assim: o que vai me fazer feliz? O que, quando eu estiver fazendo, eu vou me sentir feliz? Quanto eu preciso ganhar para me sentir feliz? E aí, tudo que vinha nessa meditação, eu fui escrevendo. Ah, eu quero morar num apartamento assim. Ah, eu quero ganhar tanto. Eu quero trabalhar com tal coisa. E aí, eu fui e escrevi tudo, tudo, tudo. Foi um grande salto, assim, na minha vida profissional, porque até então eu trabalhava com marketing, especificamente com marketing. E dei uma pausa para buscar outras coisas. Cheguei a trabalhar em campanha política e tudo mais. E aí foi uma virada, assim, porque eu decidi que eu queria promover reflexões para as pessoas. Eu queria que as pessoas refletissem sobre as suas vidas, sobre o que elas fazem e tomassem decisões mais conscientes. Eu coloquei isso como um propósito para mim, um norteador. E a partir disso, eu montei um calendário meu e coloquei datas específicas. Então, assim, até tal dia, e é muito engraçado, assim, na minha vida profissional, teve uma que eu escrevi assim, eu quero até dia 30 de fevereiro, não existe 30 de fevereiro, né? Uhum. Coloquei até dia 30 de fevereiro, eu quero isso, isso, isso e aquilo, porque eu não tava olhando o mês e o dia, né? Eu tava indo bem intuitiva, assim. Então, tinha lá 30 dias, eu só colocava e fui indo. Mês 1, mês 2, mês 3, eu não estava indo por janeiro, fevereiro, março, abril. Uhum. E aí, no dia 1º de março, eu estava trabalhando com o que eu tinha colocado nesse mapa, assim, que era o meu 30 de fevereiro. Uhum. Então, eu peguei esse propósito, coloquei em cima, porque era o que ia me motivar para tudo na vida profissional, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos. Eu queria que meus relacionamentos, tanto com amigos quanto com um parceiro amoroso, que ele me promovesse também essas reflexões em relação à vida e que me lançasse para frente. Eu queria relações diferentes para mim. Oh, E já tô pensando no Ivan. maravilhoso, né? Ele com certeza é o cara do meu mapa dos sonhos, assim. Uhum. E, e eu fui descrevendo tudo. Então no meu trabalho, como que eu quero me sentir, que tipo de companheiro de trabalho eu quero, quanto que eu quero ganhar, até quando, mas descrevendo assim nos mínimos detalhes. E tudo que eu sentia que não estava muito certo, eu tirava. E falava, não, isso não faz sentido, eu tiro, vou lidar, vou ver o que que é, eu só vou colocar aqui o que faz muito sentido. Naquele ano, em 6 meses, a minha vida deu um turning point, assim. Então, em 6 meses, eu tinha os 50 mil na conta que eu tinha colocado para conquistar até o final do ano. Na verdade, eu tinha um pouco mais do que isso. Ganhava por mês mais do que eu imaginava. Ganhava por hora.
trabalhando numa ONG, que todo mundo falava que era impossível trabalhar numa ONG. Eu trabalhava numa ONG ganhando por hora. Eu dizia quantas horas eu ia trabalhar e ganhava por isso. Fui morar sozinha, fiz um mochilão. Então, assim, né, conheci o Ivan. A gente não começou a namorar naquela época, mas conheci, né, o meu futuro namorado e passei por experiências naquele ano incríveis relacionados a relacionamentos para aprender o que eu precisava aprender para estar nesse relacionamento hoje, claramente. Então, tudo isso foi ficando muito claro. E naquela época eu não tinha foco em relacionamento amoroso. Mas foi o ano que eu conheci todo mundo que hoje tem uma importância muito grande na minha vida. Inclusive, né, tem a Cissa, que é uma parceira de trabalho maravilhosa. Ela também tenho certeza que está lá no meu mapa dos sonhos. Tem vocês, que são meus amigos incríveis. Então, eu vejo, quando eu lembro desse mapa, eu vejo tudo muito materializado na minha vida, né? Ah, Cissa, tá aqui. Então, é isso, assim. E depois desse período, eu tive outros mapas, né, que eu fui fazendo. Um outro mapa que eu fiz, que aí foi em 2017, foi para relacionamento amoroso. E eu escrevi, assim, porque relacionamento amoroso, não sei como que as pessoas que estão assistindo, né, veem isso, mas eu vou colocar muito da minha crença, assim. A gente cria... Oh, amorzinho. A gente vai criando laços com as pessoas, né? E eu percebia que cada cara que eu ficava trazia característica de caras que eu já tinha ficado. E em 2017, eu fiquei muito, já assim, de saco cheio com isso. Falei, eu não quero mais isso na minha vida. Tipo, não quero. Sabe? É decidir, assim, com força, assim, aquele negócio que vem do ventre. Chega! Assim. Eu não quero mais isso se repetindo na minha vida. E o que eu tiver que cortar para que outras coisas apareçam, eu vou cortar, porque eu vou abrir espaço para que uma outra vida aconteça, né? Então, eu peguei e escrevi, assim, nome por nome de todos os caras que eu já tinha me relacionado na minha vida, até os de infância entraram no papo, assim, sabe aquelas paixõezinhas da primeira série? Até esses entraram. E escrevi tudo, tudo, tudo. E, assim, agradeço, muito obrigada por tudo que você me ensinou, pode ir embora. Agradeço, muito obrigada, pode ir embora. E aí, depois que eu fiz isso, eu escrevi o relacionamento que eu queria. Então, assim, eu quero um cara na minha vida que, né, que seja parceiro, que seja companheiro, que goste de se desenvolver, que esteja do meu lado, que, enfim, queira viver descobertas na vida, que goste de viajar. Enfim, coloquei várias coisas que eu gostaria de como esse cara fosse, né? E, se eu não me engano, eu fiz isso também em outubro de 2017 e eu e o Ivan, a gente começou a ficar em dezembro de 2017. Então foi muito legal, assim. E se eu procurar aqui, eu ainda acho, porque foi um textão gigantesco, assim, porque eu pensei, não, eu quero um cara massa agora, chega desses caras nada a ver. E então é muito gostoso, assim, mas eu vejo que tem essas pegadinhas no meio do caminho, que é você também entender o que você tá aberta para receber, sabe? E tem coisas que às vezes a gente cria traumas ao longo da nossa vida, cria crenças e fixa aquilo na nossa cabeça de tal forma que mesmo que você queira outras coisas, você fica um pouco bloqueada para alcançar aquilo. E é importante que você tome essa decisão interior de assim, eu não quero mais essa vida e eu tô disposta, sabe? Tô disposta para uma vida nova e real. E aí escrever aquilo com intenção. E aí se colocar à disposição para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, depois de outubro, né, que eu escrevi sobre o cara que eu queria. Eu conheci um cara e eu gostei muito dele, mas eu vi que não era o cara que, assim, pô, não tem as características do cara que eu quero, entendeu? Então, não vai ficar na minha vida. Eu não vou criar um laço para depois ter que desfazer esse laço. Pra depois... Era tipo a prova. Você tá na prova. Você vai ou não? Exatamente. E foi isso que eu fiz, assim, muito
determinada. Não, eu quero outra coisa pra mim. Eu preciso ficar comprometida comigo mesma nesse projeto, né? Sim, é uma relação de compromisso, né? E eu vejo muito do que você falou no que na forma que eu trabalho. E eu acho muito interessante porque eu vejo nas pessoas que eu conheço que têm relacionamentos que funcionam, ou qualquer outra área que funciona, eu vejo que é sempre a mesma estrutura. É necessário você, primeiro, descobrir quem você tem sido até hoje. E quem você tem sido até hoje, às vezes não vai ser legal de você encarar isso. Você, né, vai precisar olhar para uma coisa que pode incomodar. Na verdade, eu nunca vi não incomodar, mas beleza, né? Não vou colocar uma determinante aqui que vai incomodar. Mas você vai ter que olhar para quem você tem sido até hoje. E essa pessoa que você tem sido até hoje é essa pessoa que está criando a sua vida. Então você só vai se relacionar com pessoas parecidas com quem você tem sido até hoje. Você só vai ter experiências na vida, seja lá qual for a área que você está olhando, que são congruentes com quem você tem sido até hoje. Então é necessário que você olhe para quem você tem sido até hoje e seja autêntico, e seja verdadeiro com você mesmo. Olha quem eu tenho sido. Eu quando eu passei por esse processo em relacionamento amoroso, eu descobri que eu vinha sendo uma pessoa. O Ju entrou aqui. Eu vinha sendo uma pessoa. Como fala o contrário de corajosa? Esqueci. Covarde? Covarde. Eu vinha sendo uma pessoa covarde, porque quando eu via que ia dar certo, eu pulava fora. Eu vinha sendo uma Uhum. pessoa que supérflua e eu falava que eu queria pessoas profundas, que não olhavam só para beleza e eu estava, quando eu pensava no meu mapa dos sonhos, eu pensava em características físicas da pessoa. Eu vinha sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, porque eu queria exatamente aquelas características físicas, se eu não fosse assim, não servia para mim, é muito menos, sabe? Então, e não foi legal olhar isso e encarar isso e assumir isso. Eu olhei para o espelho ali e eu vi exatamente o tipo de pessoa que eu estava me relacionando. Então, é isso mesmo que eu quero? Então, você encara, descobre quem você tem sido. E aí, um passo importante é você, que funciona muito bem para mim, é você descobrir o que fez com que você acreditasse nisso, com que você se tornasse essa pessoa. Então, nossa, lá quando eu tinha 3 anos aconteceu uma coisa e eu decidi ser de uma forma. E eu criei essa estratégia para evitar sofrimento. E quando aconteceu outra coisa com 6 anos, de novo. Então, eu fui moldando minha personalidade, passando a acreditar que eu era isso e que os limites do que é possível estão aqui. E será que isso realmente, depois que você descobre, né, você ganha é aquele negócio de eu preciso continuar acreditando nesse negócio aqui que uma criança de 3 anos criou? Será que isso faz sentido ainda? E aí, quando você falou, né, que pegou a lista de todos os ex-namoradinhos lá, desde a Peguei infância, todos. o que você fez foi trazer aquilo pra consciência e falar: olha, muito obrigada, mas você pode ir agora. É tipo, eu escolho que o passado fique no passado. Tá tudo bem, agora eu tô aqui, no novo, no nada. E eu escolho criar um novo. Quando você fala, né, uma nova vida, o que é possível nessa nova vida? Eu sei lá, eu tô disponível pro novo. Eu quero sentir isso, isso e isso, e é isso que eu coloco nesse espaço. E a partir desse sentimento, as coisas, sendo quem eu falei que eu sou aqui, estando comprometida comigo, que você usou a palavra compromisso, eu acredito, eu vejo muito isso, é compromisso. Até então você estava comprometida com o passado, com Uhum. provar para você mesma que aquilo ali era o que é o que tem para hoje e para a vida. Agora você criou um compromisso de ser feliz, de ser quem você criou ali. E esse compromisso cria essa nova vida. Isso é maravilhoso. Então, são etapas. E eu vejo que, assim, se a gente começa a usar essa ferramenta, por exemplo, do mapa dos sonhos, na etapa que você ainda está lá no passado, você vai criar frustrações, né? Aqui.
Então é Uhum. necessário que você passe por esse processo para quando você estiver na hora da criação, ou seja, você já descobriu quem você é, você já descobriu quem fez você ser, o que aconteceu que fez você ser como você era, você já abriu mão de tudo isso e agora você vai criar. E aí você usa a ferramenta, né? Isso. E você fica mais esperta, né? Porque aí quando você vê que a coisa tá acontecendo como já aconteceu, você, agora não me pega mais, né? É, e o poder de escolher ser humano. Isso. Ai, É, que bom. Sei se você. Ah, hum, e tem mais uma coisa, assim, que eu acho legal, a gente passou pela parte, né, de, assim, é importante escrever tudo que você pensa sobre a sua vida, e sobre o que você vê para o teu futuro. É muito legal escrever. Por mais que esse não seja o seu mapa dos sonhos ainda, é legal você escrever só para você olhar e ver o que você tá aspirando, criando. né? E às vezes, Sim, e às perfeito. vezes ver se você realmente quer aquilo ou não. Uhum. Acho que isso é bem importante. Terceira coisa que aí aí vem a brincadeira mesmo, é de mudar de atitude, né? E essa fase, assim, de mudar de atitude, às vezes é muito fácil para alguns temas e às vezes é muito difícil para outros temas, né? E aí vai nessa questão do que está guardado ali ainda que você não visitou. Mas eu vi isso, assim, quanto mais rápido eu mudava de atitude, mais rápido aquilo também acontecia de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, quando eu queria muito trabalhar numa ONG, e quando eu queria trabalhar numa ONG, eu não conhecia nenhuma ONG que empregasse, eu só conhecia ONGs que aceitavam voluntários. Mas eu tomei essa decisão, eu vou trabalhar numa ONG, não sei como ainda, e por onde que eu começo? Aí eu pensei, bom, eu tenho que, no mínimo, fingir para o meu cérebro de que isso é possível. Então eu acordava cedo e aí eu começava a estudar sobre ONGs, ia falar sobre ONGs e conversar com as pessoas sobre ONG, mandar currículo para ONGs, mesmo que elas não estivessem contratando. E eu fiz isso assim durante uma semana fielmente, assim, acordava cedo e eu agia como se eu estivesse trabalhando numa ONG, sabe? Eu estava ali acreditando nisso, assim. E não acreditando de uma forma lúdica, mas é Não é assim, eu uma estou. esperança, Não é né? uma Aquilo é esperança real, já é real. real. Exato, eu estou trabalhando para o futuro que eu quero que aconteça, né? Aham. Então, assim, eu estou me preparando para a hora que der certo, eu estou pronta, né? Eu estou com E não massa é e se espiritual, der certo, é quando, a hora que der. é quando der certo. E eu tô com esse músculo, né, energético, assim, preparado, porque às vezes a coisa que você mais queria no mundo acontece e você se desespera e quer sair correndo, assim, porque você não se preparou Uhum. também, né, para aquele momento, assim. E aí Nossa, parece que verdade. é real. Então, eu fui me preparando. Não, vou me preparar para quando isso acontecer, assim. Fiquei uma semana fazendo isso e eu consegui a minha primeira entrevista. E nessa entrevista eu conheci uma pessoa que trabalhava numa ONG e me indicou para a ONG. E aí eu comecei a trabalhar na ONG. Então, assim, não foi nem Nossa. a entrevista que eu fui. Aham. A entrevista que eu fui era o lugar onde tinha uma pessoa que ia me indicar para o lugar, né? Então, eu pensei nisso também, e isso também tá escrito nos livros, né? Que você precisa agir em direção àquilo também, porque teu cérebro, ele precisa começar a acreditar. O nosso cérebro, ele guarda imagens do passado. Se você não criar novas imagens nele, ele não vai acreditar que aquilo é possível. Em algum momento, ele vai falar, falei que não era possível, olha quanto tempo você tá aqui e nada aconteceu. Aham. É Sabe, tipo uma hora assim, ele... você tem um banco de dados aqui, e aí você pega e coloca lá na pesquisa, eu quero tal coisa. Aí ele pega e fica procurando aqui. Ué, não, não é possível, Não tem né? arquivo Tipo, disso aqui. deixa eu ver aqui se isso é possível ou não. Aí vai, não, não é possível. Desiste disso daí. E aí você já vai Exato. assim, eu acho que não é possível, mas vamos lá, né? Isso daqui não vai criar nada, né? Exatamente. E no meu relacionamento amoroso, isso aconteceu também. Então, quando eu comecei a ficar com o Ivan, bem no começo, namorar, teve fases do relacionamento que eu pensava, não, isso daqui não vai dar certo, porque nananã, e daí de repente eu pensava, meu,
que tá acontecendo? Ah, ele é amoroso. Ah, ele é sincero. Ah, ele é parceiro, né? Ele tá aqui junto comigo. Então, assim, eu não gosto disso, ou eu tô de medo Aham. disso tudo que tá acontecendo. Fala, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo? Não, não é possível, como assim? Exatamente. E aí, às vezes, eu parava e falava, não, eu mereço esse relacionamento, eu mereço uma pessoa como ele, eu mereço ser a pessoa que eu estou me tornando agora, que é uma pessoa. Porque eu nunca tinha sido uma pessoa amorosa, disponível emocionalmente. Então, não é só também eu mereço dele, mas eu mereço Sério? ser. Nossa, eu nunca imagino. Te Oh. conheci já depois, né? Então, assim, eu mereço também ser essa pessoa disponível emocionalmente, né? Eu mereço ser essa pessoa amorosa, eu mereço ser essa pessoa que doa, eu Uhum. mereço ser isso também, né? Então, acho Perfeito. que tem essa E é coisa criar o músculo, né? do músculo. Lari, isso tem muito a ver. Nossa, eu falo das quatro chaves para a liberdade emocional. A primeira é escolha. A gente falou aqui decisão, né? Você falou assim, não, chega, eu vou deixar isso no passado e vou criar uma coisa nova. Então, a primeira coisa, escolha. Segunda, criação. Aí você cria. Aí você foi lá e criou o relacionamento que você queria. Depois que você cria, isso acontece muito rápido. É incrível. Aconteceu muito rápido comigo quando eu fiz isso, né? E você sabe, que fofo. Então, mas não é só isso. Quando você cria, é como se você tivesse assim, a vida inteira você fortaleceu quem você foi até hoje. E agora acabou de nascer um bebezinho, acabou de nascer. E esse bebezinho que é a sua criação, é a sua nova versão, a nova vida que vai se tornar possível a partir dessa nova versão, precisa ser alimentado, né? Então, você precisa fortalecer essa criança, essa nova versão de você que acabou de nascer. Então, a chave 3 é o fortalecimento. Então, você precisa fortalecer até que ela esteja forte o suficiente, porque vai chegar um momento que o externo não vai mais preferir reagir como o passado. O externo vai se comunicar com o novo, né? Só que Uhum. esse processo, até que o passado não tenha mais tanta força para te puxar e você ficar, não, eu abro mão, eu abro. Porque no começo você fica assim, dá trabalho, né? Você fica, nossa, isso é difícil, meu Deus, eu tô aqui de novo, eu tô com medo de novo. Aí você reconhece e fala assim, não, tá tudo bem, querido, vai pra lá que eu vou ser aqui o novo. Então, esse processo de fortalecimento até que o novo se torne mais forte do que o passado, e eu falo mais forte porque o passado sempre vai estar lá, algumas coisas Uhum. externas sempre vão levar para lá, como você disse, tem alguns temas mais delicados, né? Então, vai te levar para lá. E não é sobre você nunca mais sentir medo, nunca mais sentir segurança, nunca mais sentir qualquer coisa que te tire o poder. É sobre quanto tempo você vai ficar lá. Porque você sabe que o novo é possível agora. Você criou, é real, você está vivendo, e você pode escolher agora quem você vai alimentar, né? E eu acho Uhum. que a magia tá aí. E aí, só para concluir o negócio das chaves, né? A quarta chave é propósito. Você falou quando você criou lá o propósito também é algo que você vai criar e você vai voltar para a chave 3 de fortalecer, né? Uhum. Porque você vai continuar levando aquilo, aquele propósito, como você falou, não é algo que vai aparecer só no seu trabalho, mas na sua vida amorosa, na sua vida com as pessoas da sua vida, né? Outros relacionamentos, na sua profissão, com a sua relação com o seu dinheiro, a sua relação com o seu corpo, com a sua saúde. O propósito é algo, é um espaço, como se fosse algo que você escolhe, você cria para ser a fonte de tudo que você é a partir dali, né? E isso precisa ser fortalecido também. Nossa, maravilhoso. Sério, muito lindo. Ai, que legal. Nossa, vários Então, insights aqui. Se eu for falando, vários. vai, né? Aham. A minha mente funciona, só que eu até brinco, falo pra galera que eu funciono assim, com passo a passo. Então eu sempre falo, um, dois, três, isso vai acontecer. E aí a minha cabeça só funciona assim. E aí eu repito o que você falou pra colocar na estrutura pra fazer, sabe? Criar o Uhum. contexto pra mim. E aí, agora que a gente tem esse contexto,
O que você acha? A gente já consegue entrar na parte técnica, como que funciona, como que funciona melhor para você? Como que foi esse processo também de descobrir, né? Qual que funciona melhor para você, o que não? Sim. Tem uma parte que ela é bem de inspiração, e eu acho que daí é livre para qualquer pessoa, né? Então, mas eu vou passar o passo a passo de como eu faço o meu, e Tá. aí cada um inventa o seu. Mas a primeira coisa é importante, eu gosto de pegar as áreas da vida, assim. Então, eu pego as áreas que são mais importantes para mim. Se eu não tiver muito inspirada sobre essas áreas, eu pego a roda da vida mesmo. E dentro da roda da vida eu vou entendendo, né, o que que é mais importante e o que que não é. Tá. Mas eu entendo que tem momentos da vida. Então, assim, às vezes o mais importante para mim naquele momento é o dinheiro, às vezes o mais importante é a carreira, às vezes o mais importante é, enfim, plenitude, casa. Enfim, cada um define. Pega aquela área da sua vida e coloca, assim, o objetivo mais sagrado que existe dentro daquilo, né? Então, deixa eu dar um exemplo, assim. Vou dar o exemplo da minha profissão lá antigamente, né? Então, o mais sagrado era que eu pudesse promover reflexões para as pessoas em relação a quem elas eram e em relação ao que elas iam fazer da vida delas, assim. Isso era muito importante na minha vida profissional. Então, eu não estava disposta a abrir mão disso. Como eu ia fazer isso é outro assunto, Não né? é Mas agora. tem. Agora é olhar o sagrado. Exatamente. Então, assim, o que que é esse sonho mais incrível que tem para essa área da minha vida, sabe? O que que é aquilo nossa, que eu começo a rir de escrever ou de pensar, sabe? Eu já fico feliz só de pensar que aquilo pode acontecer, assim. Então, você traz esse sonho mesmo, né? Essa inspiração, que é algo que o ser humano tem de lindo, assim, essa inspiração. E aí vale a pena, se você não estiver muito inspirada, buscar esses recursos, né? Então, às vezes ouvir alguma coisa que te inspira, enfim, e aí coloca isso que é mais sagrado. Depois que você coloca o que é mais sagrado, é importante que você coloque o que, de forma bem objetiva, o que vai mostrar que aquilo está acontecendo, como se fossem metas, né? Então, assim, se eu estiver trabalhando numa ONG, vai mostrar que eu estou trabalhando com uma causa social. Se eu estiver trabalhando com pessoas entre tanto a tantos anos e eu perceber que elas estão fazendo um planejamento da vida delas, eu vou perceber que isso está acontecendo. E se eu receber algum feedback relacionado a isso, tipo, e se eu estiver ganhando dinheiro para isso, colocar assim, quais são as metas que eu preciso alcançar para que eu perceba fisicamente Evidências, metas. evidências mesmo, que eu perceba que aquilo está acontecendo na minha vida. E aí depois eu crio os passos para que isso aconteça. Então, assim, eu preciso trabalhar numa ONG. Então, o que eu preciso fazer para trabalhar numa ONG? Eu preciso pesquisar as ONGs que existem em Curitiba. É só em Curitiba que eu quero trabalhar? É em São Paulo? É fora né, do Brasil? Então, eu vou criando, até o Ivan fala, né, um roadmap mesmo. Então, o que precisa acontecer para que eu entenda que essa meta ela chegou ali, né? Foi concluída. Quais são os passos para isso acontecer? Eu preciso mandar currículo, eu preciso pesquisar as ONGs, eu preciso ver se isso é possível aqui no Brasil. Então, você vai criando vários passos para que isso aconteça. E aí você cria no meu caso, eu criei rotinas para colocar isso em ação. Porque se você deixa isso solto, a possibilidade de você não fazer o que precisa fazer para aquilo acontecer é imensa. Uhum. Então, assim, dicas, né? Tipo, colocar uma data que seja realmente possível para sua mente. Pode ser que as coisas aconteçam antes ou meio depois, mas é importante que seja uma data possível para você, que não seja algo que você descredibilize, sabe? É impossível conseguir isso em um dia. É possível acontecer em um dia, mas se para você é impossível, aquilo não vai acontecer, porque você Uhum. vai ter jeito de nem enxergar se estiver ali na sua frente. Sim. Então, colocar uma data possível, colocar o que você vai fazer até essa data e fazer, sabe? Focar naquilo, naqueles passos que você colocou para você e fazer.
E aí começam a acontecer coisas incríveis a partir disso, né? Que é o que eu chamo que é a parte que a gente não sabe o que fazer, que é quando a nova vida aparece. E aí você fala, tá, agora o que eu faço com essa vida? Assim? E é importante você também entender, Uhum. Se entender que isso é preparar, né, uma... para não tomar um choque e sair correndo, né? Exatamente. Então eu diria que são esses passos, assim, esse sonho sagrado, né? Colocar as metas para que você identifique que esse sonho está acontecendo na sua vida, porque senão esse sonho às vezes está acontecendo e você nem está percebendo. Uhum. Colocar os passos para que você possa começar, porque você não sabe exatamente como esse sonho vai acontecer, mas quando você começa a agir para que ele aconteça, os passos eles também vão se desvendando. Às vezes só o Uhum. fato de você pesquisar a ONG, você já descobre uma outra coisa que não tinha a ver com o que você tinha planejado, mas Uhum. se tornou possível porque você planejou, sabe? Sim, Então, é maravilhoso. bem basiquinho, assim. E é Uhum. importante, a forma como eu faço eu tenho papel aqui, mas assim, colocar o nome no meio do papel, puxar as áreas que você identifica e escrever nessas áreas os seus sonhos mais divinos. E aí depois eu vou para um calendário mesmo, porque eu, pelo menos, eu preciso das coisas em calendário, assim. Eu quero ver as Uhum. coisas nas datas. E aquilo vai mexendo comigo, né? Uhum. Maravilhoso. E você usa tipo um mapa mental? Isso. Legal. Nossa, incrível. Eu acho que eu nunca fiz isso assim, desse jeito. Eu já fiz coisa tipo, que era o Vision Board, né? O visão, o quadro dos sonhos mesmo. Coloca Que é umas aquele que fotinhas coloca um lá, monte de foto. Uhum. mas só isso também pode não funcionar. Eu achei muito legal isso, porque quando você olha para a estrutura, cria lá tudo como fazer aquilo realmente acontecer, quais são as evidências para você ficar desperto sobre as coisas acontecendo e colocar isso na agenda, você traz isso para a existência, né? Então Uhum. aquilo já começa a se tornar real quando você está agindo para aquilo, né? Então aquilo já é real. Como você falou, o que define se isso vai acontecer ou não, o que eu escutei disso é que o que define se isso vai acontecer ou não é você estar consciente de que aquilo é real e aquilo está acontecendo, aquilo, né, é possível. Se não for, vai acontecer, pode estar lá na tua cara, e você não vai ver, né? Não Porque vê. não é Não vê, possível. aceita. Às vezes, por exemplo, eu quero um contrato com X empresa. E aí você conhece alguém que trabalha nessa empresa, mas aí você nem manda nada. Você nem conversa com essa pessoa que tá lá, né? Uhum. Então, assim, tá Você ali te começa a esperando. sabotar, né? A É, vida ela está acontecendo através de sim. você, né? E às vezes tá ali acontecendo e você simplesmente não pega, sabe? Não Isso capta, né? isso e outra coisa, uma pegadinha assim, é que às vezes a gente faz o mapa dos sonhos ou faz esse quadro, né? Eu também já fiz esse quadro, é muito divertido, é muito legal. Aham. E você acha que você vai fazer isso uma vez na vida e pronto, e resolveu a vida. É, Só que você criou uma nova vida. sim. Então, é um É constante. contínuo, né? É constante, contínuo. Maravilhoso. Que Então, nossa, estou muito feliz com essa live, sério, foi muito, realmente inspiradora. Eu falei que a live seria inspiradora, mas eu não imaginava que seria tão inspiradora. Inclusive, vou colocar em prática esses aprendizados, né? Porque se eu não colocar, não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu vou continuar sabendo, eu posso falar disso com outras pessoas, mas eu não vou descobrir o que é o mapa dos sonhos, né? Então eu quero recomendar para vocês que estão assistindo essa live agora, na gravação, cara, pega um papel, uma caneta e vai fazer, tá bom? Não fica aí pensando, ai, depois, nossa, que legal, nossa, vou falar disso. Ai, não fica com mimimi, não. Vai, pega um papel, uma caneta e vai colocar em prática, porque senão não vai fazer a mínima diferença na tua vida. Vai ser só mais uma coisa que você sabe, mas
Você sabe, mas não descobre, né? Eu acho que a Uhum. transformação está na descoberta. Então, vai e faz. Lari, eu quero te agradecer muito. Você tem mais alguma coisa para falar para Então, eles? ano passado, eu e a Cissa, que eu não sei se tá mais aqui, mas eu e a Cissa, a gente fez um workshop sobre mapa dos sonhos e nós vamos fazer esse ano novamente. Ih, que legal! Quando surgir, a data certinha, eu te mando aqui pra gente divulgar também pro Nossa, com pessoal. certeza, com certeza. Monta uma lista de espera, não sei, que aí a gente já começa a movimentar agora, né? Ó lá, do mapa dos sonhos, vamos fazer o negócio já começar a funcionar. Com certeza. Vamos. Eu vou participar, óbvio, né? Eba! E obrigada, olha, eu quero te agradecer mesmo, não só por ter trazido esse conteúdo, mas principalmente o meu maior agradecimento e reconhecimento é por você ter buscado esse conhecimento. Lá com 18 anos, você ter descoberto isso, você ter colocado isso em prática e você ter olhado para sua vida e você ter aplicado e você ter descoberto as pegadinhas e você ter se dedicado a isso, porque se não fosse o seu processo funcionando com você, isso não estaria disponível para o mundo. Então, eu quero te agradecer por ser quem você é na sua vida, na vida das pessoas que te cercam, na nossa vida, na vida de cada uma das pessoas que estão assistindo aqui essa live. Então, muito obrigada pelo ser iluminado que você é no mundo e por trazer esse conhecimento pra gente com tanta leveza, sabe? Você passa, não sei, eu acho que você já deve saber disso, mas você passa muita leveza na sua fala, você transmite calma, você transmite um espaço mesmo assim de liberdade, sabe? Eu me sinto livre para ser quem eu sou e eu acho que esse espaço é criado por você. Então, muito obrigada por isso. E eu quero Hum. agradecer também cada uma das pessoas que estão aqui e dizer que eu vou mandar um áudio com um resumo dessa live lá no canal do Telegram. Eu não sei, quem tá aqui e não segue a Lari ainda, vai seguir lá. Ela também tem um novo projeto aí quase saindo, fica olhando lá as novidades, né? Para saber também do evento do Mapa dos Sonhos. Então, muito obrigada a cada um de vocês que escolheu estar aqui nessa live com a gente, com tantas outras lives acontecendo. Muito obrigada. E é isso. Gratidão. Estou muito feliz. Ai, delícia, cara. Eu também. Eu adoro esse espaço que a gente cria quando nós duas estamos juntas. Sim. Mas não quero prolongar pro pessoal. Depois te mando um áudio. Ai, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Lari. A gente se fala então depois daqui. Beijo. Beijos. Tchau.